Então vamos lá. Pessoal, bom dia a todos, né? O pessoal aí do 7º ano. Hoje nós vamos trabalhar, nós estamos falando das grandes navegações. Nós trabalhamos na última aula o pioneirismo de Portugal. Agora nós vamos trabalhar o expansionismo marítimo espanhol, né? Eu falei para vocês que quando aconteceram as grandes navegações, Portugal e Espanha saíram, foram os primeiros países na Europa a fazerem as grandes navegações. O pessoal está perguntando aí, não sei o que é lá. Mas vamos prestar atenção, pessoal, vamos focar na aula. Então, eu falei com vocês que por mares nunca dantes navegados, o homem se arriscou. De cada 3 navegadores que saíram de Portugal, um voltava a Portugal de novo, os outros 2 perdiam pelo mundo, né? Mas o certo é que Portugal saiu na frente. Conquistou Ceuta no norte da África, depois algumas ilhas também no Atlântico, e Vasco da Gama, de uma maneira inédita, descobre um novo caminho para as Índias. A Espanha se assustou muito e tratou logo de sair correndo, né, também para fazer as grandes navegações nesse momento. Mas a Espanha também tinha um problema. Ela estava com o seu território invadido pelos muçulmanos, os mouros, né? Na Península Ibérica, ali estava tomada. E a Espanha se juntou e fez a famosa Guerra da Reconquista, ou seja, ela reconquista o seu território e a partir de então, com a junção de alguns reinos, o reino de Leão, de Castela, de Navarra e o reino de Aragão. Esses 4 reinos vão se ajuntar e vão formar um país, a formação dos Estados Nacionais modernos, né? Vai formar aí um país que é exatamente a Espanha. Então, a partir de então, eles colocam um rei forte no poder, né? E esse rei, ele vai conduzir o processo das grandes navegações. Beleza, pessoal? Então, a Espanha iniciou o seu projeto com um genovês, ele não era nem espanhol, chamado Cristóvão Colombo. Colombo tinha um sonho estranho, né? O Colombo, ele pensava da seguinte maneira: ele queria ir para o Ocidente para chegar no Oriente. As pessoas não acreditavam na esfericidade da Terra, que a Terra era redonda. E o Colombo falou: se a Terra for redonda, se eu for para lá, eu chego lá, né? Eu vou fazendo assim, faço o contorno e chego. Não é? Mas ninguém acreditava nas ideias de Colombo. Mas o rei da Espanha, como ele já estava no prejuízo em relação a Portugal, decidiu aceitar as ideias do genovês Cristóvão Colombo. E ele acreditava na esfericidade da Terra. E ele afirmava que a navegação em direção ao Ocidente poderia assegurar naturalmente o acesso às regiões do Oriente. Mas ainda naquela época, você tinha um grande medo de navegar. Ele coloca aqui, inclusive, sobre esses pontos, os monstros marinhos. Ele fala dos pontos fervilhantes em alto mar, não é? Ele fala, por exemplo, o medo da Terra ser plana. Que se a Terra fosse plana, vai chegar um dia que ela ia acabar. Ela ia acabar no imenso abismo. Ali seria o fim do mundo, né? Então, esse era o grande... todo mundo tinha medo de navegar nesse precipício. Já viu quando você olha na linha do horizonte, assim, no mar, e você não enxerga mais nada? Todo mundo pensava que ali era o fim do mundo. Então, às vezes, o barco ia navegando, a terra redonda, o barco, de repente, sumia. Quando ele sumia, por exemplo, caiu no grande precipício. E aí não tem jeito de voltar mais. O medo era muito grande, né? Então, veja bem, após 9 semanas de viagem, a pequena esquadra de Colombo chegou na região das Bahamas, ali na América Central, né? Aqui no nosso continente, em 12 de outubro de 1492. Então, Colombo ali descobriu a América. Só que tinha um problema. O Colombo, ele pensou que havia chegado ao Oriente. Ele pensou que havia chegado mais ou menos ali naquela região do Mar do Japão, né? E olha só, ele estava na América. E ele retornou à Espanha dizendo ter descoberto o caminho das Índias. Aliás, gente, veja bem, Colombo morreu tendo certeza que havia descoberto as Índias. Ele morreu sem saber que havia descoberto um novo continente, um paredão. Quem descobre isso depois é um cara chamado Américo Vespúcio, né? Ele que descobre que isso aqui era um continente.
Ele que descobre que a América era um grande continente. Mas Colombo morreu acreditando que havia descoberto o quê? As Índias. Né? É interessante observar esse tipo de coisa aí. Bom, então a Espanha também rapidamente ela sai para esse embate, certo que ela também queria um espaço nesse mundo que seria ainda descoberto. Você tem também aqui, ó, em 1513, o militar Vasco Nunes de Balboa, né, nomeado pelos reis da Espanha como governador capital, ele chegou naquela região do Panamá. Chegou ali pelo Oceano Pacífico, tá bom? Então você tem outras navegações. Agora, o grande feito também da Espanha, gente, é com Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães, ele comprovou a esfericidade da Terra, né? Ele faz a chamada circunnavegação. Ele era também a serviço do rei da Espanha e ele comprova a esfericidade da Terra. E a esfericidade da Terra tinha sido defendida por quem antes? Por Cristóvão Colombo, que chega à América, região das Bahamas, acreditando que havia chegado às Índias. Ele não imaginava que na frente dele, indo para as Índias, tinha um paredão chamado continente americano. Né? E quem descobre isso, quem prova essa circunnavegação, vai ser Fernão de Magalhães. Olha só que aí isso gerou um problema no mundo. Qual problema, professor? Gerou um problema que Portugal chega na América, mas a Espanha também chega na América. E isso trouxe um problema. Para evitar uma guerra entre Portugal e Espanha, a Igreja Católica naquela época, ela propõe o chamado Tratado de Tordesilhas. Veja bem, o que é o Tratado de Tordesilhas, pessoal? O Tratado de Tordesilhas seria uma divisão do mundo a ser descoberto, né? Que em muitos lugares eles não tinham nem chegado ainda, por exemplo, como o Brasil. Então, o mundo a ser descoberto seria dividido por uma linha imaginária entre Portugal e Espanha. E essa linha imaginária, pessoal, ela era a 370 léguas do arquipélago da ilha de Cabo Verde. Né? Então, veja bem, só para você entender, você tem uma linha imaginária dividindo o mundo entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com o quê? Portugal ficou com um pedaço do Brasil, ficou com o Oceano Atlântico todo e também todo o continente africano. E, consequentemente, aberto o caminho para as Índias. Né? E a Espanha? A Espanha ficou praticamente com toda a América do Sul, tirando um pedaço do Brasil, né? E também com a América Central toda. Né? E ainda ficava lá com um pedacinho lá do Oceano Pacífico, do outro lado do mundo. Então, veja bem, meus amigos, Portugal e Espanha aceitam o Tratado de Tordesilhas. Eles assinam na cidade de Tordesilhas esse tratado. E esse tratado foi muito importante para Portugal e Espanha, foi redigido aí pela Igreja Católica e acabou evitando uma guerra, um conflito entre Portugal e a Espanha. Né? A importância dele é muito grande. Bom, no lado português também, você tem a chamada Expedição Cabralina, que é muito importante para nós, porque é através dessa expedição que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né, no dia 1º de abril de 1500, dia 22 de abril de 1500. E o interessante, pessoal, da expedição de Cabral é que Cabral, no primeiro momento, acreditava-se que ele havia pego uma tormenta, uma tempestade, sem querer, chegou a essas terras. Mas já se imaginava que essas terras existiam. Então, acredita-se que Cabral tenha vindo, não de maneira sem querer, mas de maneira intencional, já acreditando que essas terras, que no momento ele achou que era uma ilha, Ilha de Vera Cruz, terra de Santa Cruz, e depois recebe o nome de quê? Brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil que havia no litoral brasileiro. Aliás, esse pau-brasil era uma madeira que os franceses gostavam muito e acabou pirateando, roubando essa madeira toda no litoral brasileiro, porque ela era usada para tinturaria, né? Dentro do pau-brasil,
a cor muito avermelhada, e eles usavam isso para tingir tecidos na França, né? Então a expedição cabralina foi muito importante, porque a partir de então Portugal vai descobrir essa terra que ele achava que era uma ilha e que na verdade era uma terra gigante, que é o Brasil. Na verdade é uma terra que parece até um país, que parece um continente, né, de tão grande que é. Isso é importante aí. Outras expedições também, gente, importante, né? Você tem os franceses que vieram para cá, os ingleses que vieram para cá, os holandeses, mas esses, como começaram a navegar depois de Portugal e Espanha, eles acabaram invadindo as terras, né? Invadindo terras que outras pessoas já haviam descoberto. Inclusive o rei da França chegou a dizer que deu atestado de Adão, que diz que essa terra é de vocês. Adão, quer dizer, ironicamente ele falando, Adão que foi o primeiro homem, quem disse que Adão deu essas terras para vocês, né? E por isso que a França não vai aceitar a partilha do mundo. Por que Portugal e Espanha só tem que ficar com o mundo, né? A França vai piratear, com certeza. E o mundo, a partir de então, passa a ser aí um mundo internacionalizado. E como consequência, pessoal, como resultado, nós temos vários resultados desse processo. Primeiro, a transferência do eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico. Todo o comércio antigamente se dava no mar Mediterrâneo. E de repente começa a acontecer um comércio todo no Oceano Atlântico. Olha que interessante, né? E que, é claro, é muito mais difícil de navegar, você precisava de uma caravela maior, o risco de naufrágio era muito maior, né? Outra coisa, o declínio também econômico das cidades italianas é uma outra consequência das grandes navegações. Por quê? Porque ele descobre um novo caminho para as Índias. Ao invés de passar para ir para as Índias pela Itália e pelo mar Mediterrâneo, ele passou via Atlântico, contornando a África e chegando a Calicut nas Índias. Então todo mundo que passava pela Itália tinha que pagar impostos. Então a ideia era descobrir um novo caminho para as Índias para evitar esses impostos que as cidades italianas cobravam. Então, com o novo caminho das Índias, houve um declínio aí econômico das cidades italianas, né? Outra característica importantíssima é quando eles encontram ouro e prata no continente americano. Então você tem um grande fluxo de ouro e de prata, de metais preciosos para a Europa, né? Por sua vez, a relação com os povos, né, e com os europeus foi ficando cada vez mais intensa. Os europeus foram dominando uma série de regiões, né, uma série de lugares, e consequentemente também vem o tráfico de escravos depois, que acaba sendo também a prática, né, da escravidão. A escravidão já existia no continente africano. O que o europeu, na verdade, vai fazer de novo é tirar o africano da África, né, e trazê-lo para outras regiões do planeta, outros continentes, né? Mas a escravidão, uma tribo com outra tribo no continente africano, era uma coisa que já existia pelo menos há 500 anos antes da chegada do europeu, né? Uma outra consequência também negativa vai ser a destruição das civilizações pré-colombianas, daquelas grandes civilizações que existiam aqui na América, os maias, os incas, os astecas, né? Sua cultura, os seus povos foram destruídos, não é, pelos europeus. Quanto eles exterminaram, acabaram com civilizações inteiras, exatamente, Ana, maias, incas e astecas. E outra consequência também desse mundo globalizado, das grandes navegações, é a imposição da cultura e dos valores europeus aos povos dominados. Então eles impunham ao índio, por exemplo, a sua religião. O índio tinha que vai ser catequizado para não morrer. Ou ele seria catequizado ou ele morria. Ele não tinha outra escolha, né? Então, essa imposição da cultura aí também vai ser visto como uma das consequências das grandes, ou resultado das grandes navegações. Falamos aí pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí. Uma outra consequência, eu vou falar o sétimo, vai ser o genocídio, né? A quantidade de índio que vai morrer com as grandes navegações, com essa aculturação do branco sobre o índio, né? Vai exterminar a cultura do índio, vai exterminar o próprio índio. Isso vai gerar... a maioria dos índios se tornaram católicos, né? Por obrigação.
ou se tornava católico ou morria. Tem uma cena, por exemplo, que o europeu chega para o índio não queria aceitar de maneira nenhuma a fé católica, e o padre vira para ele e fala assim: você não vai aceitar a fé, então você não vai para o céu, né? Você vai para o inferno. Aí o índio perguntou para o padre assim, o padre estava escravizando o índio, né? O senhor vai para o céu? Aí o padre falou assim: eu vou. Aí o índio falou assim: não, então eu não quero ir não, porque eu não quero encontrar com você nunca mais, né? Porque já bastava já toda a exploração, toda a maldade que o índio estava sofrendo nesse processo aí de dominação do europeu sobre o índio, né, nativo americano. Isso gerou na história, meus amigos, um grande genocídio, né? E aí, meus amigos, com isso, nós terminamos o nosso capítulo 2, tá ok? E agora eu quero marcar com vocês as páginas do Para Casa. Já vou abrir aí. Se alguém tem alguma pergunta para fazer, poderá fazê-la também nesse momento. Alguma pergunta, pessoal? Oitavo ano, aqui é o sétimo ano agora, né? Então deixa eu pegar aqui a folhinha do sétimo ano, que eu vou anotar para vocês aí, meus amigos, o Para Casa. Oi? Falei sobre o quê? O Tratado de Madrid. Tratado de Madrid? Não fala. Bacana. O Tratado de Madrid é o seguinte, ele dizia o seguinte: quem ocupa tem a posse. Foi um tratado depois que aconteceu, bem depois do Tratado de Tordesilhas, e ele dizia o seguinte, que quem ocupava... Deixa eu só ligar aqui minha bateria, senão ela vai acabar. E ela dizia o seguinte, o Tratado de Madrid, ele vai depois do Tratado de Tordesilhas, por quê? Porque Portugal começou a passar a ocupar a terra da Espanha, e a Espanha vai começar a ocupar a terra de Portugal. Isso vai gerar um problema. E qual o problema? Aí, para evitar um outro problema, vai ser assinado o chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid dizia o seguinte, que quem ocupava a terra tinha a posse da terra, entendeu? Então, isso aí foi um desdobrar do Tratado de Tordesilhas. Porque às vezes a pessoa tinha a terra, mas não ocupava ela. E o outro país vinha, ocupava, e pelo Tratado de Madrid, ele passava a ter a posse da terra. Quem ocupa, tem a posse. Ok? Hoje é dia 9, né? Sim. Hoje é dia 9. Então, nós estamos aqui com o sétimo ano. Deixa eu pegar a folhinha de vocês aqui do sétimo para marcar o Para Casa. Meus amigos, o Para Casa de vocês, quer anotar aí as páginas? Pode marcar? Então, pessoal, aquele dia eu passei para vocês fazerem até a 28 e a 29, né? Foi isso mesmo? E hoje nós começamos no expansionismo espanhol. Então, o Para Casa vai ser a página, primeira, a 33, a página 34, a página 37, depois tem a página 39, a 40, a 41. É a última. Vai até a página 41 do nosso livro. Então, vou repetir. Anota aí. Página 33. Pode falar? Pode. Beleza. Então, a página 33, a 34, a 37, a 39, a 40 e a 41. Abraço, pessoal.